Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio dos 5 perguntas para o CFO da Assets. Marcelo Azevedo, CFO e vice-presidente de estratégia do Grupo Boticário, é o nosso convidado de hoje. Marcelo iniciou sua carreira como trainee da Pirelli, onde, por mais de 17 anos, assumiu diversas posições, como Plant Controller, diretor de FP&A Global e CFO América Latina. Além disso, teve a oportunidade de trabalhar por um grande período na matriz italiana. Em 2015, migrou para o Grupo Boticário, onde hoje atua como CFO e vice-presidente de estratégia. Conheçam mais sobre a trajetória profissional do Marcelo e as suas perspectivas sobre a carreira na área de finanças. A entrevista está incrível, não percam! Tenho 50 anos e dos 50 anos, metade da minha vida já é profissional. Sou super feliz de ter uma carreira longa no que eu fiz. Comecei na Pirelli como estagiário de fábrica, fazendo inventário. E percorrer toda a carreira de finanças dentro da Pirelli, chegando até como CFO da América Latina. Então, fiz metade da minha carreira profissional como um cara de finanças em uma multinacional de capital aberto, indústria. E depois fiz uma mudança, né, diria sempre na área de finanças, mas mudei muito de todas as verticais. Fui para uma empresa de capital fechado, familiar, varejista e brasileira. Nessa mudança, uma das coisas mais legais é que finanças sempre tem um ponto em comum: entender de negócio. E entendi muito de indústria, entendi muito de multinacional, entendi muito de mercado, e depois fui entender muito de varejo, fui entender muito de uma companhia familiar que tem a sua autonomia. Percorri, como eu falei, várias funções e vários departamentos da área de finanças. Boa parte dessa agenda foi em FP&A, por exemplo, que eu acho que é uma das áreas mais conectadas com o negócio, aquela onde a interpretação daquilo que você faz é fomento do crescimento, fomento do negócio. Adoro o que eu faço, adoro, né? Ainda bem que eu escolhi o que eu faço, porque cada dia mais eu estou mais empolgado, tenho mais energia no que eu tenho feito. Tem uma grande dicotomia de todo profissional de finanças vou falar do passado ou vou falar do futuro. Nossa agenda é dividida muito nisso, né? Então, como foi o fechamento do mês? Como que a gente concluiu o balanço? Essa é uma agenda muito importante do negócio, né? Da nossa função. Mas aquela que é mais preponderante, aquela que eu mais faço hoje, que eu mais invisto tempo, em falar de futuro. Em como a gente constrói a perenidade do negócio. Não tem outro papel para o CFO que é garantir a perenidade do negócio. Na verdade, é interpretar aquilo que é estratégia, considerar isso do ponto de vista de economics, criar uma dimensão de importância sobre isso, e a melhor maneira de fazer isso é transformar tudo em recurso, né, em finanças, né? É a maneira mais fácil de identificar um grande risco, uma grande oportunidade. A principal função, como eu comentei, é de falar de futuro, né, de endereçar o futuro da companhia. E a transformação digital ou a aceleração da inovação tecnológica faz com que o profissional de finanças não seja arraigado, ancorado no passado. Quanto mais tecnologia, quanto mais informação automática para a organização, quanto mais insights fomentados pelos dados que a companhia já tem, mais o financeiro consegue fazer aquilo que é o papel principal, que é falar de futuro. Se a gente tem uma dificuldade de fazer o fechamento do mês, se os dados não estão confiáveis, o trabalho do financeiro é de tentar manter a sua credibilidade do que é, construir a verdade do negócio, e isso é mais importante de qualquer coisa. Se isso não está sendo bem feito, ele toma muito tempo, toma muito recurso, toma muito investimento. Então a transformação digital para a gente é muito mais a ferramenta de falar de futuro do que efetivamente aumentar a eficiência do processo. E quando você faz isso, o profissional de finanças se transforma naquele que, a partir dos insights, cria necessidade de investimento, fomenta o crescimento, analisa o risco de maneira muito mais agregada, muito mais em perspectiva de futuro. Grande primeiro CFO me ensinou que assumir riscos é uma das coisas que o CFO precisa fazer e saber fazer.
O segundo foi que interpretar o negócio via números é uma das potências para qualquer profissional. Transformar um risco, uma oportunidade numa dimensão econômica, talvez é aquela maneira mais fácil, ou mais correta, ou mais importante de escolher o que fazer. E a terceira é, os números têm que estar certos. Não tem como exercer o papel de CFO se a verdade não está certa. Os erros e acertos, né? Achar que o reporting ele vem antes de uma interação. Acho que um dos principais erros do financeiro é explicar muito bem o passado. Explicar muito bem o passado, um sistema vai te conseguir fazer. É só desenvolver o sistema. Um profissional ligado no negócio, ele vai conseguir interpretar aquele passado, criar o futuro a partir daquilo que ele aprendeu. Então, diria que um dos principais temas da liderança é a criação de insights. Eu aprendi que ser transparente, quando as coisas vão bem ou quando as coisas não vão bem, sempre me premiou. Como CFO, tem o papel de avaliar os riscos e as oportunidades do negócio, né? Esse é um dos jeitos que a gente trabalha bastante. A gente toma muito risco, a gente cria muita coisa nova, a gente sabe que a gente vai errar e a capacidade que eu tenho e que o CEO me entregou é de alocar recursos para as coisas que não funcionam. Ter essa capacidade, saber que a gente vai alocar recursos em coisas que não vão funcionar, e não é que na verdade eu sei o que não vai funcionar, mas saber que tem coisas que não vão funcionar. A pior coisa que pode acontecer para o CFO, eu brinco, é que o orçamento bateu. A pior coisa que pode acontecer para mim é que o orçamento deu certo. E por quê? Porque alguma coisa a gente deixou de fazer. É muito fácil a gente controlar uma despesa, mas a gente controla a despesa inferindo sobre o futuro, tirando energia e potência sobre o futuro. O quanto alocar, o quanto ter de recursos que a gente sabe que pode não funcionar é o meu papel. O quanto a gente pode ser elástico ou ser flexível nesse conceito é uma das coisas que eu mais faço e que está na minha responsabilidade, não está na do CEO. Do outro lado eu falei de gente, né? E a formatação da cultura, a formatação do negócio, ele também não é pessoas. E uma das coisas que eu aprendi nos últimos tempos é que o CFO também ajuda na cultura. Quando o CFO aumenta o controle da organização, ele tira autonomia. Tirando autonomia, tira inovação. Tirando inovação, você reduz o futuro. Ponderar o comando, ponderar o controle é criar mais inovação, é criar mais futuro. Talvez essa é uma das grandes dicotomias de um CFO o quanto eu controlo ou quanto eu fomento, quanto eu crio ou quanto eu controlo. Controlar tira a inovação, controlar tira o futuro, mas sem controle também não existe negócio, né? Então essa dosagem entre o que fazer dos dois lados é muito importante para a gente. Isso está muito na minha responsabilidade, muito nas minhas mãos lá no grupo. E eu sou super feliz de ter isso na agenda porque a gente mudou muitos conceitos dentro do grupo. Ter sempre o estado de alerta é importante. Estado de alerta significa não estado de atenção, estado de alerta. Está mensurando os ruídos, mensurando a temperatura, está sempre ligado. Associado a isso a um grau de consciência. E o que significa grau de consciência? Às vezes você está medindo a temperatura correta, mas é aquele momento de mudar? Isso eu acho que eu aprendi ao longo do tempo.